Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um Paraense Notícias e vamos para as notícias da semana. A dupla Repasse segue firme se preparando para as suas estreias no Campeonato Paraense, que vai acontecer no dia 1º de agosto e dia 2 de agosto. E vamos matar a saudade dos times paraenses depois de longos 3 meses. A gente vai começar a abrir as notícias falando do Paysandu, que já informamos essa semana que teve a volta do Alan Kalberg, o meia Alan Kalberg voltando para Curuzu. E essa semana também o Papão teve o novo retorno do meia Vitor Diniz, que estava no Bahia, e do volante William, que estava na Aparecidense. Desses atletas, apenas o volante William não será aproveitado e não deve ser jogador do Papão em 2020. Um jogador que estava negociando com o Papão e não vem mais é o jovem zagueiro paraense que estava no Atlético Mineiro, Vitor Mendes, foi descartado para vestir a camisa bicolor, como foi informado aí nos veículos de comunicação pelo presidente do Paysandu. Agora vamos falar do Clube do Remo, que anunciou mais uma contratação. Trata-se do volante Júlio Rush, que estava no Londrina, e é mais um atleta que chega para somar no Clube do Remo e fazer parte dos reforços para o Paraense e Série C. Outro volante que também foi anunciado pelo Clube do Remo foi o volante Lucas, que já passou pelo Paysandu em 2016. Lucas, que estava na Portuguesa e já foi atleta do técnico Mazola no CRB por 2 temporadas. Lucas é mais um reforço para o meio de campo do Leão, ok? Então vamos lá para falar do Castanhal. O Castanhal teve o retorno do atacante Pecel, que estava no Boa Vista disputando o Campeonato Carioca. Pecel, lembrando que ele é um dos artilheiros do Japim no Campeonato Paraense e é um ótimo jogador e um baita reforço aí para o Castanhal na sequência da temporada. Agora vamos falar também do Águia de Marabá, que anunciou a volta do meia Flamel. O meia Flamel, que estava no América Futebol Clube, onde estava disputando o Campeonato Carioca, está de volta aí ao azulão marabaense, e boa sorte ao Águia de Marabá e o Flamel para esse restante de temporada. A CBF também anunciou as prováveis datas do Campeonato Brasileiro, e anunciou aqui que vai começar a partir aqui do mês de agosto. Vamos anunciar aqui algumas datas. Vamos falar aqui da Série C, que interessa aqui para os clubes paraenses, que começa dia 9 de agosto e vai ter o seu final aí provavelmente dia 31 de janeiro de 2021. Já a Série D começa aí dia 6 de setembro e termina aí provavelmente dia 7 de fevereiro de 2021, ok? As datas agora da Copa Verde, que é uma edição que pode ter início aí no final de 2020 e ter seu final aí no 2021. As datas ainda não foram anunciadas de forma oficial, mas segundo aí há uma matéria do vice-presidente da CBF, Marcos Vicente, diz que pode ser que a competição tenha um início em novembro ou dezembro, ou até mesmo no início de 2021, já que a atual temporada vai entrar no ano que vem. Então, essas são as notícias de momento aqui sobre o futebol paraense. A Copa Verde aí segue, praticamente já foi confirmada, mas nada oficial sobre a data de início da competição, beleza? Tamo junto, galera. Se você gostou aqui dessas notícias aqui, bate pronto pra você, beleza? Vamos fazer 2 ou 1 vídeo por semana com um resumão de tudo que tá acontecendo no futebol. Poucas notícias ainda, devido à paralisação do campeonato, mas eu tenho certeza que quando começar a bola rolar, os clubes vão contratar, vai rolar várias competições onde teremos boas notícias, e aí que é a volta do futebol, beleza? Tamo junto, galera. Se inscreva-se no canal se você não é inscrito, curta para você ter notícias como essas aqui junto com a gente, beleza? Valeu, galera, tamo junto e um forte abraço.